E se uma das maiores crises de saúde do mundo, o diabetes tipo 2, pudesse ser tratada com algo que funciona como uma alternativa ao exercício físico? Parece coisa de ficção científica, eu sei, mas hoje a gente vai mergulhar numa tecnologia super inovadora que promete exatamente isso. E para a gente entender o tamanho da urgência de achar novas soluções, basta olhar para esse número aqui. 1,31 bilhão. É isso mesmo. Essa é a projeção de quantas pessoas no mundo vão viver com diabetes até 2050. A escala do problema, nossa, é simplesmente gigantesca. E é aqui que a gente entra num paradoxo, num beco sem saída. Porque, por um lado, o exercício físico é uma das ferramentas mais poderosas que existem. Mas, e se o melhor tratamento for algo que, na vida real, a grande maioria dos pacientes simplesmente não tem condições de fazer? Pois é, esse é o que chamam de problema do exercício. Para milhões de pessoas com diabetes tipo 2, a recomendação é clara. A atividade física de resistência é a base de tudo. Só que na prática, a adesão é muito, mas muito baixa. Especialmente para pacientes mais velhos ou que já têm outros problemas de saúde que criam barreiras reais. E esse gráfico aqui, nossa, ele escancara o tamanho do problema. Se a gente olhar só para os participantes do estudo que vamos analisar, 82,5% foram classificados como inativos. Não é uma parte, é a esmagadora maioria. Isso mostra o desafio gigantesco que é na vida real. Ok, então se o exercício físico é um caminho tão difícil para tanta gente, será que a tecnologia não poderia dar uma mãozinha? Será que dá para, sei lá, enganar o corpo e conseguir os mesmos benefícios de um treino, só que sem todo o esforço físico? É aí que entra a tal da mitormese magnética, ou MM, para facilitar. O nome parece complicado, mas a ideia é até que bem simples. É uma terapia que usa uns campos eletromagnéticos de baixa intensidade para basicamente dar uma chacoalhada, um acorda aí nas mitocôndrias dos músculos. A meta é justamente simular o que o exercício faz, mas com a pessoa sentadinha, sem se mover. E olha só, esse aqui é o aparelho que faz o trabalho todo, o Quantum TX. E o processo não podia ser mais fácil. O paciente senta, coloca a perna ali dentro e pronto. Fica ali por uma sessão bem rapidinha, sem esforço nenhum. Bom, a ideia parece incrível, né? Mas a pergunta de $1 milhão é: isso funciona de verdade? Para responder, vamos ver exatamente como os pesquisadores montaram o estudo para testar o impacto dessa terapia em pacientes reais com diabetes tipo 2. Para começar, eles reuniram um grupo de 40 adultos, todos com diabetes que, sabe, não estava lá muito bem controlado. A idade média era de quase 60 anos e a maioria já tinha outros problemas de saúde junto, tipo colesterol alto, pressão alta, ou seja, um retrato bem fiel do paciente que a gente vê no dia a dia. E o estudo foi super direto. No começo, fizeram uma bateria de exames em todo mundo para ter um ponto de partida. Aí, durante 12 semanas, eles fizeram a terapia com o aparelho. E era rapidinho, viu? Uma sessão de só 10 minutos, uma vez por semana. E no final de tudo, repetiram todos os exames para comparar o antes e o depois. Então, o foco aqui era bem claro, bem objetivo. O que os pesquisadores queriam saber era, será que essa terapia consegue baixar a glicose em jejum e a resistência à insulina? E, principalmente, a hemoglobina glicada, a tal da HbA1c, que é aquele exame que mostra a média do açúcar no sangue nos últimos meses. Era isso que estava em jogo. E é agora que a história fica realmente interessante. Porque quando os primeiros resultados saíram do forno, veio uma surpresa. Um verdadeiro quebra-cabeça. Não era nem um pouco parecido com o que a equipe de pesquisa estava esperando. Indo direto ao ponto, quando eles pegaram os dados de todos os 40 pacientes e colocaram tudo junto, não deu nada. Nenhuma mudança importante, nenhuma melhor estatística. A primeira impressão foi um balde de água fria. Parecia que a terapia simplesmente não tinha funcionado. E esses gráficos aqui mostram isso preto no branco. Tanto da hemoglobina glicada quanto da glicose em jejum, as barrinhas do antes e do depois estão praticamente na mesma altura. E os tais valores de P, que são a prova dos 9 da estatística, só confirmaram. O resultado para o grupo todo foi irrelevante. Só que a história não acabou ali. A equipe sentiu que tinha alguma coisa estranha, sabe? Alguma peça faltando. Então eles resolveram fazer o que bons cientistas fazem: cavar mais fundo nos dados. Foram procurar algum padrão escondido, algo que não tinham visto da primeira vez. E foi aí que, bingo, a grande virada aconteceu. E a pista estava escondida num detalhe: a obesidade central. O que é isso? É aquela condição em que a gordura se acumula mais na região da barriga ao redor dos órgãos. Cerca de 22% dos pacientes do estudo tinham essa característica. E aí os pesquisadores tiveram a sacada: e se a gente olhar só para esse grupo?
E quando eles separaram os grupos, o resultado foi, uau, chocante. Dá uma olhada. Quase 90% dos pacientes com obesidade central tiveram uma redução na hemoglobina glicada. Já no outro grupo, só uns 32% melhoraram. A diferença foi brutal. Ficou claro que a terapia não era para todo mundo, mas para um grupo bem específico, ela parecia funcionar. E muito bem. Essa tabela aqui mostra os números direitinho. No grupo com obesidade central, a média da glicada caiu de 7,5% para 7,1%. Agora, uma queda de 0,4% pode até não parecer muita coisa, mas para quem lida com diabetes, isso é uma melhora super importante, clinicamente relevante mesmo. E o valor de P ali, baixinho, confirma. Isso não foi coincidência. Certo. Então, o que a gente faz com essa informação toda? Qual é o próximo passo? Vamos agora colocar esse resultado em perspectiva para entender o que isso pode significar para o futuro do tratamento do diabetes. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, essa redução de 0,4% na glicada que eles viram nesse grupo específico é muito parecida com a melhora que os estudos mostram com o exercício aeróbico tradicional, que fica ali entre 0,3% e 0,7%. Ou seja, para o paciente certo, o efeito é praticamente o mesmo de se exercitar, o que é incrível. Então, resumindo a ópera. Primeiro ponto, a terapia é segura e super bem tolerada. Segundo, não é uma pílula mágica que resolve o problema de todo mundo. E terceiro, e mais importante de tudo, ela tem um benefício muito claro, muito focado em pacientes com obesidade central. E isso, pessoal, abre uma porta enorme para a gente pensar em tratamentos cada vez mais personalizados. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar, né? Será que um futuro com terapias assim, mais personalizadas, que não são invasivas e que miram exatamente no paciente que vai se beneficiar? Será que é esse o caminho para a gente finalmente começar a virar o jogo nessa batalha global contra o diabetes?